Bom dia, pessoal. Vamos lá? 9 de setembro. Eu quero dar o meu bom dia a todos vocês. Estamos começando a olha só, gente, 14ª aula dos conceitos fundamentais de direito civil. Está sendo uma longa caminhada. Quem me acompanha aí desde sempre, muito bom dia, porque vocês sabem que meu objetivo sempre foi, desde o início dessa trajetória, estimular o ensino crítico, aprofundado do direito privado, sem nunca abrir mão da didática. E essas aulas sempre têm volta de 50 minutos. Eu tento manter essa duração de 50 minutos. E lá no final, eu virei com o tema da próxima aula. E eu peço desculpas, principalmente para aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, porque para a transmissão correr bem, eu vou ter que cortar os comentários. Então eu vou aqui fechar essa parte dos comentários, desativei, pronto. Are you ready? Vamos começar? Hoje nós temos um tema que se chama responsabilidade civil. Um conceito fundamental que se chama responsabilidade civil. Gente, eu vou fazer hoje o contrário do que eu sempre fiz. Em todas as minhas 13 aulas anteriores, eu fui construindo um conceito. E aí eu chegava lá no último minuto, pronto, vocês tinham um conceito daquele tema em mente. Hoje é exatamente o oposto. É o oposto porque eu vou desconstruir a responsabilidade civil. É a melhor forma de entender a responsabilidade civil, é desconstruindo o conceito. Vamos lá? Qual que seria então esse conceito que eu vou esfacelar ao longo da minha apresentação? Bom, a responsabilidade civil sempre foi entendida como um mecanismo de transferência de danos de um agente para uma vítima em decorrência de um comportamento ilícito culposo. Olha só, um mecanismo de transferência de danos de um agente para uma vítima em decorrência de um comportamento ilícito culposo. Então, imagina essa cena trivial de você dirigindo um carro, você atropela uma pessoa, o sujeito quebra a perna. Pronto, vocês pensaram num exemplo básico de responsabilidade civil. Qual vai ser a missão de um juiz nesse processo? Bom, houve o fato do atropelamento, então a primeira coisa que ele vai verificar é: houve um dano patrimonial ou moral? Há um nexo causal entre a conduta do agente e o dano? Esse é o segundo passo. Terceiro, houve um ilícito culposo? Se todos esses pressupostos, esses 3 passos forem somados, o juiz dá uma sentença fixando uma indenização em dinheiro para alcançar o famoso princípio da reparação integral. Pronto, esse é, na prática, um exemplo que concretiza esse conceito que eu dei de responsabilidade civil. Mas a partir de agora eu vou mostrar quais são as tendências que desconstroem esse conceito. A primeira delas, põe aí no seu caderno, a objetivação da responsabilidade civil. Ao contrário que vocês possam pensar, não existe um dualismo, responsabilidade subjetiva, responsabilidade objetiva, como se fossem 2 polos contrapostos. Não. Da responsabilidade subjetiva para a responsabilidade objetiva existe um contínuo. Existem 50 tons de cinza entre um caminho e o outro, muitas variáveis. Então, como é que nós desconstruímos o conceito de responsabilidade civil nessa ideia de objetivação? Então, vamos aos poucos, em 3 partes. Primeiro, a ideia de culpa, porque eu acabei de falar que a responsabilidade civil ela parte de um ilícito culposo. Essa ideia de culpa ela vem muito forte do Código Napoleônico de 1804, onde se concedeu um espaço de liberdade ao cidadão para adquirir propriedade e exercer esses contratos. Só que toda liberdade tem um reverso, que é a responsabilidade. Toda vez que eu faço mau uso da minha liberdade e causo danos a um terceiro, surge a responsabilidade. Mas qual que era a lógica do liberalismo? A lógica era o seguinte: quanto mais ampla a responsabilidade civil em uma certa sociedade, maior a restrição de esfera de liberdade dos particulares.
Então aí que surge a culpa. A culpa surge como um filtro, ou seja, um elemento subjetivo da culpa que fundamenta a imputação do delito. Ou seja, à medida que, em todo caso em que surge um dano, a vítima teria que provar o elemento psicológico da culpa do agente, vocês concluem comigo. Qual era a regra? A responsabilidade ou a irresponsabilidade? A regra era a irresponsabilidade para manter a segurança jurídica, para que as atividades econômicas pudessem ser impulsionadas sem maior perturbação por parte do ordenamento jurídico. Então essa é a noção geral de culpa. Agora começamos. Qual que é o primeiro passo para a erosão dessa culpa? É a ideia de suavizar o filtro da culpa. E como é que se suaviza o filtro da culpa? Com o longo do tempo, através da criação de presunções de culpa. Uma espécie de presunção de culpa que vocês podem pensar aqui comigo é que tem ali no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor até hoje, na qual os profissionais liberais eles respondem por culpa. Mas qual é a técnica da presunção de culpa? É uma inversão do ônus da prova. Não é o consumidor que tem que demonstrar, não é o profissional liberal que tem que se exonerar da culpa simplesmente. Ele tem que fazer o ônus da prova, esse profissional liberal, de que ele não agiu com culpa. Então essa inversão do ônus da prova que parte de uma presunção de culpa. Essa é uma forma de suavizar esse filtro de culpa, de facilitar a indenização. Uma outra forma de facilitar a indenização é a objetivação da culpa. O que consiste a objetivação da culpa? Em certas situações, ao invés de impor a culpa a alguém em razão do seu elemento psicológico, é estabelecer estándares normativos de culpa. Então vamos supor que um administrador de uma sociedade ele agiu com culpa. O juiz já não verifica mais a culpa dele com base no seu aspecto anímico individual, que é algo completamente impossível, mas sim com base em uma comparação em quais seriam os comportamentos adequados em um bom administrador de uma sociedade. Então isso é uma forma também de objetivação da culpa. Vai dizer, então vocês sentiram até agora que o primeiro filtro da culpa é a sua suavização. Mas tem um segundo que é muito mais enérgico, que é qual? É a desidratação da culpa. O que significa desidratar da culpa? É dizer, prestem muita atenção, que ilícito e culpa não são sinônimos. A gente vai ver isso. Isso foi uma grande falha do ordenamento jurídico francês em simplificar o conceito de faute como se fosse para culpa e ilícito. Os alemães fizeram certo. Eles dividiram. Uma coisa é o ilícito, eu vou mostrar, e outra coisa é a culpa. E como é que a gente desidrata essa noção de culpa? Demonstrando que existem ilícitos que independem de culpa. São chamados ilícitos objetivos. E o mais famoso ilícito objetivo no direito civil brasileiro hoje é o abuso do direito. Porque o abuso do direito é um ato lícito na estrutura, porém ilícito na sua finalidade. Nós já tivemos uma aula dos conceitos fundamentais sobre o abuso do direito. O que nós vimos? Que o ilícito culposo clássico, ele é qualificado pela ilegalidade. Estuprar, matar, roubar, isso é um ato ilegal, isso é uma violação a uma regra. O ilícito do abuso do direito, o ilícito objetivo, ele não é qualificado por uma ilegalidade, ele é qualificado por uma ilegitimidade. Porque o sujeito ele não viola uma regra, ele viola um princípio. Ou seja, a conduta dele está formalmente de acordo com uma regra X, mas ela materialmente viola os limites éticos do ordenamento jurídico. É isso. Não se trata de uma antijuridicidade de origem no abuso do direito. O que há é um resultado desproporcional. Por isso que o abuso de direito, então eu quero ser muito rápido, porque, como eu já disse, essa aula já foi dada. O abuso do direito, que está lá no artigo 187 do Código Civil, ele dá uma demonstração clara de que
a culpa nem sempre ela é necessária para se estabelecer responsabilidade civil. Existem determinados ilícitos que são pautados no abuso do direito. Agora, se o primeiro passo foi suavizar a responsabilidade civil, o segundo passo foi desidratar esse filtro da culpa, tem um terceiro passo. E qual que é o terceiro passo? E esse é fatal. É a eliminação do filtro da culpa. E quando é que se dá essa eliminação do filtro da culpa? Bom, em primeiro lugar, vocês têm que pensar que numa sociedade de massa como a que a gente vive, existe uma proliferação de danos. Então, como os danos eles se multiplicam, uma vítima hoje, ela não procura mais por um culpado, ela procura por um responsável. É isso que ela procura. Alguém que possa lhe indenizar. E uma demonstração clara, talvez a maior no Brasil, que está completando 30 anos de vida, de uma responsabilidade civil sem culpa, é a do CDC. Porque lá no CDC o que há é um ilícito objetivo qualificado pelo defeito do produto ou do serviço. Ou seja, a pessoa do fornecedor não é responsabilizada por um ato culposo, por uma negligência. Não, ela é responsabilizada pela introdução no mercado de um produto que lesa a legítima expectativa de segurança daqueles que são os consumidores. Então, há uma conduta antijurídica, um ilícito que é o defeito, só que é um ilícito objetivo, posto não qualificado por culpa. Portanto, o que vocês percebem é que cada vez mais os ordenamentos jurídicos eles dizem, opa, não precisa mais o juiz verificar a preterição de um dever. O importante é que alguém assume uma esfera de risco de uma atividade. Cada vez mais isso se torna comum, ou seja, o que se percebe é que o importante é a potencialidade lesiva de um determinado comportamento. Que determinada atividade, ela, pela própria estatística, ela produz uma quantidade numerosa de danos e uma quantidade elevada de riscos. Esse é um tema que eu não quero aprofundar porque vai ser algo de uma próxima aula. Já estou fazendo aqui um spoiler. Então, o que vocês percebem até aí agora? Que nós eliminamos a culpa e também eliminamos o ilícito. Por que eliminamos o ilícito? Porque quando falamos de risco da atividade, já não mais se indaga se o ato é lícito ou ilícito, se há ou não uma contrariedade da conduta ao sistema. Não, o que interessa realmente é que mesmo que você tenha introduzido uma atividade de risco e agido com enorme cuidado, dessa atividade resultou um dano para terceiros. Então, vejam onde estamos. Eliminamos a culpa e eliminamos o ilícito daquele conceito original. Então, quem chegou atrasado na aula de hoje, eu dei um conceito clássico de responsabilidade civil, que a responsabilidade civil é um mecanismo de transferência de danos do agente para a vítima em decorrência de um comportamento ilícito e culposo. Já vimos que, às vezes, dispensa a culpa. E também acabamos de ver que, por vezes, dispensamos o ilícito. Ou seja, se eu fizesse um resumo até agora, eu posso dizer que, diante de um caso concreto de responsabilidade civil, o juiz ele vai fazer o que hoje? Quais são os 3 passos? Primeiro, ele vai olhar, houve o dano? Ok. Segundo, nexo causal. Há uma relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o dano? Ok. E o terceiro passo? O terceiro passo, ele já não mais, nem sempre, verá se tem um ilícito culposo. Ele perguntará, qual é o nexo de imputação no caso concreto? Ou seja, o que é nexo de imputação? É a razão que se atribui a alguém para indenizar. Qual é a razão pela qual o fulano ele vai ser condenado a uma obrigação de indenizar? Às vezes, é por um ilícito culposo, naquele caso clássico do atropelamento. Às vezes, é por um abuso do direito.
Às vezes é por um defeito de um produto e de um serviço. Às vezes é uma responsabilidade como garantidor de um patrão por um empregado, de um pai por um filho. Às vezes é responsabilidade por um fato de uma coisa que pertence a si. Ou seja, são N nexos de imputação que podem gerar uma responsabilidade e que não correspondem àquela ideia clássica de um ilícito culposo. Só que eu estou conversando com vocês sobre objetivação da responsabilidade civil. E objetivação da responsabilidade civil, acompanhe comigo, não se resume a retirar a culpa. Não se resume a retirar o ilícito. A objetivação hoje, em 2020, pode ir além. Ela pode também interferir no próprio nexo causal. Porque qual foi o conceito que eu dei inicial? Da responsabilidade civil, é claro, em decorrência de um comportamento ilícito culposo. Ou seja, em decorrência quer dizer que a responsabilidade civil surge quando o seu comportamento é a causa daquele dano. Tem duas mudanças aí inspiradoras no nexo causal. Aliás, muito mais que duas, mas para a aula de hoje tem duas. A primeira, antigamente a gente utilizava a teoria da causa imediata. Então o que é causa imediata? Um sujeito fugiu da prisão e no momento da fuga ele mata um taxista para pegar o carro, aí o Estado responderia por esse dano ao taxista, porque a fuga da prisão foi a causa imediata, subsequente, exatamente, que propiciou o dano. Só que hoje não. Hoje, uma das tendências do nexo causal é que a responsabilidade civil não abarca apenas as consequências diretas do dano, mas também as consequências indiretas do dano. Nós, num primeiro momento, partimos para a teoria da causa adequada, ou alguns utilizam a teoria da causa necessária, pela qual eu respondo pelo dano que eu causei a você, mesmo que a minha conduta não seja a causa imediata, mas que ela, por uma situação de razoabilidade, ela seja aquela causa adequada ou necessária a produzir o dano. Ou seja, isso é muito importante, mas o mais importante hoje, sabe qual que é? É que, tradicionalmente, quando se falava em nexo causal, como é que o agente poderia excluir a responsabilidade? Ele poderia dizer, olha, eu não causei o dano, eu estou excluindo a causalidade por um fato exclusivo da vítima. Eu estou excluindo a causalidade por um fato de terceiro, por uma força maior. Eram as formas pelas quais ele excluía o nexo de causalidade. Todavia, atualmente, o que se percebe cada vez mais é uma internalização do fortuito. O que quer dizer internalização do fortuito? Situações que outrora você poderia alegar fatos terceiros, você não pode mais alegar. Situações onde outrora você alegava força maior, você não pode mais alegar. Por quê? Porque naquele caso concreto, o fato gerador do dano ele é conexo com um risco introduzido pelo agente. Então o cara está ali, uma moça está dentro de um trem do metrô, e vem alguém e pratica um assédio sexual contra ela. Esse alguém, antigamente, ele poderia dizer, olha, esse alguém não, perdão, o Estado poderia alegar, eu não vou indenizar essa moça de forma nenhuma, porque quem fez isso foi o sujeito, foi o rapaz que assediou a moça. Mas agora não, porque há uma internalização do fortuito, o Estado ele se responsabiliza pela segurança de tudo ali que acontece naqueles vagões. Então essa internalização é uma constante. Outra forma, cada vez mais clara, de demonstração de que o próprio nexo causal ele está sendo excluído é a teoria do risco do desenvolvimento. Então alguém utiliza um medicamento e daqui a 5 anos essa pessoa começa a sofrer efeitos colaterais que jamais foram previstos à época da introdução daquele medicamento no mercado. E aí, o fornecedor ele se responsabiliza se a época do lançamento ele agiu conforme a legis artis, se ele agiu conforme o conhecimento técnico? Não existe uma disposição explícita sobre isso no CDC. Então, o que acontece? Muitos fornecedores dizem, peraí, vocês querem inibir o avanço da ciência?
Aquele risco era desconhecido ao tempo da introdução no produto, mas é uma tendência de se entender, em razão da necessidade de proteção de vítimas, princípio da solidariedade, que cada vez mais esses fortuitos se tornam fortuitos internos, acreditando-se que aquele defeito ele não havia sido constatado, mas ele existe desde a concepção. Então a teoria do risco do desenvolvimento vai ganhando corpo. E pessoal, nesse processo de objetivação, eu já vou terminando aqui, o máximo que nós podemos chegar da internalização dos fortuitos é sair da teoria do risco da atividade e entrar na teoria do risco integral. Porque na teoria do risco integral, em tese, o causador do dano ele já não pode alegar nenhuma forma de exclusão da causalidade. Talvez o mais próximo que nós tenhamos chegado a isso no Brasil foi naquela lei 10744 de 2003, quando teve o desastre da tragédia das Torres Gêmeas, e essa lei passou a dizer, olha, se no Brasil explodir um avião, houver uma tragédia, e isso foi causado por terrorista, o Estado paga. For causado por uma sabotagem, o Estado paga. Causado por qualquer fortuito, o Estado paga. Então foi o máximo que nós chegamos em termos de passagem para a teoria do risco integral. Pois bem, então terminamos essa primeira parte da aula e quando alguém falar que responsabilidade civil é uma transferência de danos do agente para a vítima em decorrência de um comportamento ilícito culposo, opa, vocês já vão duvidar, vocês vão falar, olha, nem sempre é culposo. Nem sempre esse comportamento ele é ilícito e nem sempre é em decorrência, porque às vezes o cara responde mesmo que haja em tese uma excludente da causalidade. Perfeito? Qual seria então uma segunda tendência da responsabilidade civil que mexe com esse conceito? A segunda tendência é da fragmentação de danos. O que significa fragmentação de danos? Vocês viram quando no início da palestra eu disse, olha, o conceito de responsabilidade civil é uma transferência de danos do agente para a vítima. Então, peraí, a responsabilidade civil é uma transferência de danos? Eu vou fazer para vocês 4 perguntas. Quais danos? Quais danos são transferidos? Então, eu vou também ser muito rápido, porque esse é um tema de uma das minhas próximas aulas. Antigamente, era só o dano patrimonial, dano emergente, lucro cessante. Hoje você já sabe que o espectro do dano patrimonial ampliou muito. Nós podemos falar em perda de uma chance, nós podemos falar em danos patrimoniais ou danos econômicos puros, eu vou discutir isso numa próxima aula. E é claro que para além dos danos patrimoniais, nós temos o formidável mundo do dano moral, que nos últimos anos teve o seu conceito profundamente alterado. O dano moral já foi entendido como um dano moral subjetivo, dor e mágoa. Num segundo momento, ele passou a ser compreendido como uma lesão à dignidade da pessoa humana. E hoje, eu creio, no momento mais aperfeiçoado, ele é compreendido como uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Mas acontece que quando alguém perguntar quais são os danos, não para por aí, não é mais o binômio dano moral, dano patrimonial. Existe um Big Bang, uma proliferação de danos. Cada dia surgem novas etiquetas. Dano ao tempo, dano biológico, dano terminal. E muitas vezes são importações acríticas. Então, o que eu vou mostrar em uma outra ocasião para vocês é que, em matéria de dano moral, talvez seja melhor falar de uma categoria, um gênero chamado dano extrapatrimonial, onde uma das espécies desse dano extrapatrimonial é o dano moral. Mas tem outras espécies de dano extrapatrimonial, não só o dano moral. Tem o dano à imagem, tem o dano estético, e tem um filhinho caçula nessa história que é o dano existencial. Isso, o dano existencial, que é uma modificação prejudicial muito relevante na vida de uma pessoa. Ou seja, são temas para uma próxima aula, mas é apenas para dizer quais são os danos que transferem. A resposta já não é tão singela, é uma resposta muito complexa. Mas, pessoal, quando se fala que responsabilidade civil é uma transferência de danos, eu não pergunto apenas quais danos, eu pergunto
por que se transferem danos? Por quê? A resposta é porque existe uma ficção chamada princípio da restitutio in integro, reparação integral, que diz que num passe de mágica, no momento que o juiz fixa a sentença, ele restitui à vítima a situação imediatamente anterior ao dano. Esse é o porquê de uma indenização compensatória. Ou seja, quando se fala na compensação de danos no Brasil, é uma tutela negativa. Por que é uma tutela negativa? Porque o juiz ele tenta, na medida do possível, reequilibrar o patrimônio que foi afetado pela lesão. Só que eu quero dizer, prestem muita atenção, que dentro de uma função compensatória da responsabilidade civil, pode haver também uma função promocional. Que função promocional? Ao invés de pensarmos na função compensatória como uma tutela negativa, podemos ir além e pensar como uma tutela positiva. Uma tutela positiva onde haja um incentivo do ordenamento jurídico a comportamentos desejáveis de reparação espontânea. Ou seja, uma sanção premial na qual se estimulam os causadores de dano a um comportamento célere, eficaz e seguro de uma autocomposição. Uma autocomposição que é maravilhosa por uma redução de custos. Uma redução de custos não apenas material, né? Pela demora do processo, isso causa danos patrimoniais, mas uma redução de custos imateriais. Porque o tempo do processo é um segundo sofrimento para a vítima. Ou seja, o que eu quero dizer é, pensa em grande. Ao invés de uma ideia de uma reparação integral, vamos pensar em uma melhor reparação da vítima, mesmo que não seja integral. Ou seja, o que eu estou pensando aqui é numa satisfação do interesse subjetivo da vítima. Esse que deve ser o porquê quando alguém pergunta hoje por que de uma transferência de danos? Então, respondendo, não para uma busca de uma reparação integral, mas uma satisfação do interesse subjetivo da vítima dentro daquele caso concreto. E mais ainda, se vocês assumem que o cerne da responsabilidade civil é uma transferência de danos, vem uma terceira pergunta. Como se transferem esses danos? Como? 99% de vocês vão dizer através de uma indenização pecuniária, a chamada indenização em espécie, dinheiro, porque o dinheiro ele é uma espécie de substitutivo universal. Ou seja, o dinheiro substitui lesão à honra, lesão à intimidade, lesão à privacidade. O dinheiro é um remédio para todos os males. Só que, será? Hoje a aposta é na desmonetização da indenização. O que significa desmonetização da indenização? Vocês já pararam para pensar? Pensa em Brasil, não pensa em Alemanha, não. Pensa em Brasil. A maior parte dos danos no Brasil são indenes. De cada 10 danos iguais que acontecem no Brasil, 8 não são indenizados. E por que eles não são indenizados? Porque a vítima não ajuiza. Porque o acesso à justiça ele é caro. Porque mesmo quem entra na justiça, a justiça é lenta. E muitas vezes você ganha a demanda e o réu não tem a menor condição de pagar. Ou seja, dinheiro hoje, quando você fala que a resposta de uma indenização é dinheiro, o dinheiro é incapaz de fazer frente à complexidade das lesões que nós sofremos. Ou seja, é impossível hoje em dia falar em uma restituição integral em dinheiro no mundo real. Então, qual que é a alternativa que eu vos ofereço? São remédios compensatórios específicos. Ou seja, remédios compensatórios sob medida para aquele caso concreto. Então, vamos pensar em alguns? Vamos supor que alguém escreve um livro acabando com a minha honra ou com a minha intimidade. Para que eu vou pedir dinheiro? Se esse dinheiro um dia vier daqui a 100 anos. O que eu quero é a tutela específica do direito de resposta. Essa é a primeira opção. Alternativamente, o que eu posso pedir é a tutela específica da retificação daquilo que foi redigido. Ou uma terceira opção, o que eu quero é que na próxima edição daquele livro se publique a sentença, ali na parte final, publique a sentença. Isso assegura a pluralidade informativa num Estado democrático de direito. Vamos pensar de uma forma mais moderna.
LGPD. O direito ao esquecimento, como é que ele se materializa na LGPD quando nas redes sociais existem ali informações que ofendem meus bens existenciais? O que eu quero não é dinheiro, o que eu quero é a tutela específica do apagamento de dados. É a desindexação por parte dos buscadores, é isso que se busca. E mais, existem outras medidas específicas. Na common law é muito famoso o uso de apologies, pedido de desculpas, porque os pedidos de desculpa, eles partem de uma premissa de uma justiça restaurativa. Quando alguém te pede desculpas, isso abre caminhos para uma outra forma de reparação. E até mesmo, senhoras e senhores, uma cumulação da indenização genérica com a indenização específica. Isso é muito comum nas ações ambientais, nas ações civis públicas. O Ministério Público ele pede o quê? A recomposição da mata, que é uma tutela específica, mais uma indenização em dinheiro, que muitas vezes é um dano moral coletivo. Então eu tenho uma última pergunta. Já que o conceito inicial da minha aula foi que responsabilidade civil é uma técnica de transferência de danos, quem transfere esses danos? Aí vocês falam, Nelson, essa é fácil. Não, você já disse, não é mais um culpado, ninguém quer um culpado, alguém quer um responsável. Não, eu vou além. Hoje, nem sempre quem vai pagar é um responsável. Quem vai pagar é um terceiro solvente. Quem que é esse terceiro solvente? Ou é um segurador, ou é um fundo compensatório. O que eu quero dizer com isso? Que hoje o seguro de responsabilidade civil, isso é verdade, é o meio mais importante que existe de transferência de riscos. Ou seja, nós vivemos hoje, diante dessa ideia de securitização de responsabilidade civil, com dois ideais. Primeiro, a contratualização da responsabilidade civil. Contratualização porque as pessoas elas realizam seguros facultativos, e nesses seguros facultativos, o segurador, que é um terceiro, ele assume uma garantia de pagamento. Ou seja, ele faz uma coisa muito legal. Ele absorve danos. Ele propaga potenciais perdas. Esse é um mecanismo incrível. E o seguro facultativo está evoluindo de uma forma cada vez mais rápida, que o seu segurador ele não apenas cobre responsabilidade subjetiva, mas ele cobre responsabilidade objetiva. Ele não cobre apenas danos patrimoniais, ele cobre danos extrapatrimoniais. E em matéria de tendências, o que nós temos de mais recente hoje em matéria de seguros facultativos é que o segurador, às vezes, ele não vai se importar com a pessoa segurada, e sim com a tutela do terceiro que foi vítima do dano. É uma função social do contrato de seguro. Então vamos supor que eu tenho uma empresa e o meu empregado está dirigindo um carro bêbado e atropela alguém. O carro é destruído e a vítima quebra a perna. A seguradora não vai indenizar pela destruição do carro porque o meu funcionário estava bêbado, mas ela vai indenizar o terceiro, porque o terceiro estava exposto àquele contrato, estava na órbita de proteção ali daquela empresa. É uma ideia de função social do contrato. E, prezadas amigas e amigos, quando a gente fala quem transfere danos, não é só seguro facultativo, é o seguro obrigatório também. E o seguro obrigatório é uma estipulação em prol de vítimas indeterminadas. O seguro obrigatório, em verdade, ele não é uma responsabilidade civil. Ele não é uma responsabilidade civil. O seguro obrigatório, ele é uma técnica de seguridade social, porque ele tem uma função previdenciária. Ele não tem uma função indenizatória. Tanto é que a pessoa que recebe seguro obrigatório, ela recebe um mínimo, ela não recebe uma indenização total. E outra coisa, tanto não é uma responsabilidade civil clássica, que a pessoa amanhã que é atropelada na rua, e ela não sabe nem quem atropelou, quando ela busca indenização, ela vai diretamente contra o segurador. Isso mostra que o que nós estamos vivenciando é um caminho para uma socialização de riscos, onde há uma cobertura objetiva e onde as seguradoras elas se responsabilizam de alguma forma, mesmo que o causador do dano não seja identificado. E mesmo que o causador do dano seja identificado e não tenha pago o prêmio relativo àquele
seguro. E olha, não para por aí não. Além dos seguros, hoje, há também uma tendência clara de criação de fundos de compensação em favor da vítima, quando os outros regimes de responsabilidade civil eles forem insuficientes. Pensem nas tecnologias digitais emergentes. Nós começamos em Machine Learning, subimos para o Deep Learning, ainda não chegamos, mas estamos talvez próximos de um momento de uma singularidade tecnológica das inteligências artificiais, e muitas dessas inteligências artificiais, elas não serão identificadas, elas não terão seguro, ou seja, será o caso amanhã de recorrer a determinados fundos coletivos que possam fazer frente a essas indenizações. Então, até agora, nas duas tendências que eu coloquei, o que vocês já perceberam? Que, para quem chegou atrasado aqui na aula de hoje, quando eu comecei e disse, o que é responsabilidade civil? Conceito clássico. É um mecanismo de transferência de danos do agente para a vítima em decorrência de um comportamento ilícito e culposo. O que eu já desmistifiquei? Que nem sempre é um comportamento culposo, que nem sempre é um comportamento ilícito, que nem sempre há um nexo causal entre esse comportamento e o dano, e que essa transferência de danos, ela não é um negócio simples, ela é extremamente complexa. E nesse momento eu entro aqui na terceira tendência da responsabilidade civil, aos 36 minutos de aula. E qual que é essa tendência? A pergunta é: responsabilidade civil se resume a uma transferência de danos? Ou seja, não, responsabilidade civil hoje, senhoras e senhores, não se resume a uma transferência de danos. Eu vou refazer a pergunta. Para que serve uma indenização? Uma indenização serve só para transferir danos? Não. Uma indenização ele serve, nunca mais esqueçam, para que haja uma reivindicação de direitos. É para isso que serve uma indenização. Normalmente, essa reivindicação de direitos se faz através de uma compensação. Só que pensem grande, nós podemos reivindicar direitos no Brasil por vias não compensatórias. Isso pode acontecer. Acontece que no direito brasileiro nós sofremos uma espécie de torcicolo. Por que uma espécie de torcicolo? Nós apenas, quando pensamos em indenização, nós olhamos para a vítima. Ou seja, como é que esse coitadinho sofreu dano? Como é que vai acontecer a recomposição dos danos sofridos pela vítima? É o 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. Eu não estou dizendo que isso é errado, é certíssimo. É muito importante dar atenção à ideia da reparação de danos como função primordial da responsabilidade civil. Só que isso é uma visão míope da responsabilidade civil. É um purismo. É como se fosse dividir responsabilidade civil, olhando para a vítima, e a responsabilidade civil olhando, e a responsabilidade penal olhando para o ofensor. Ou seja, aquela bipartição que vem do direito romano. O direito civil ele olha para o passado, para recompor o dano sofrido pela vítima, e a responsabilidade penal ela olha para o futuro, no sentido de punir ilícitos e prevenir novos ilícitos. Gente, em sociedades complexas, eu estou falando em século XXI, onde os danos são sociais, onde os danos são instantâneos, onde os danos são anônimos, os ordenamentos jurídicos não podem se dar ao luxo de fracionar responsabilidade civil e responsabilidade penal. Nós vivemos em um ordenamento jurídico unitário, onde as soluções dos casos concretos elas têm que partir da tópica. Nós temos que analisar o problema para responder qual é a função da responsabilidade civil ali naquele caso concreto que atende melhor aquelas circunstâncias. Então, o que eu sugiro para vocês nesses momentos finais da palestra é, ao invés de olhar para o ofensor, ao invés de olhar para o ofendido e transferir danos, vamos também olhar para o ofensor, vamos prevenir ilícitos, punir ilícitos e restituir benefícios
ilícitos. Então, quais são essas funções que se somam à tradicional função da compensação de danos numa ideia de multifuncionalidade da responsabilidade civil? Primeiro, a função preventiva. A função preventiva ela é uma função ex ante. Ela incide em situações pré-danosas. Ou seja, antes de pensar em um dano, vem a prevenção. Ela é uma espécie de responsabilidade civil pelo contato social, porque ela é uma responsabilidade civil que se dá pelo simples fato de uma introdução de uma externalidade negativa. Isso é o suficiente para gerar essa responsabilidade civil. Então, a finalidade da função preventiva, o objetivo dela é adotar regras de comportamento com a finalidade de evitar danos futuros. Só para vocês terem uma ideia, na análise econômica do direito, a função principal da responsabilidade civil é a preventiva. É evitar acidentes através de incentivos por medidas que inibam atividades que sejam ineficientes. E quando nós falamos dentro da função preventiva, no princípio da precaução, nós aumentamos essa função preventiva. Por quê? Porque a função preventiva, estrito sensu, ela quer eliminar riscos já comprovados. Agora, quando nós colocamos o ingrediente da precaução, não. Ela antecede isso. Por quê? Porque ela se manifesta antes que surja o perigo de dano. Ou seja, a ideia precaucional é eliminar o impacto de danos antes de que haja uma evidência científica absoluta do nexo de causalidade. Então, é mais do que um dever de cuidado. É aquilo que eles chamam na Europa hoje de liability for unknown risks. Responsabilidade por riscos desconhecidos, causa ignota. Ou seja, em matéria de função preventiva, eu acho que o Hans Jonas está completamente certo. Por que ele está completamente certo? Porque nós vivíamos ou vivemos com a heurística do medo, ou seja, o que a tecnologia vai nos trazer, aquela insegurança jurídica. Não, nós temos que trabalhar com o princípio da responsabilidade. A ética da civilização tecnológica é, nós temos que aceitar os riscos, mas gerir esses riscos, criar procedimentos, accountability, para que esses riscos possam ser mensurados. É o que está acontecendo na LGPD agora. Ou seja, o controlador tem que adotar medidas eficientes de cumprimento de normas de tratamento de dados. Então, essa é a ideia de prevenção. E mais, pessoal, não é só prevenção de danos, é uma prevenção de ilícitos também. Quando o CPC, no 497 do CPC, ele fala em tutela inibitória, o que é a tutela inibitória? Ela é muito mais interessante que a tutela reparatória em si, porque ela parte de uma premissa de uma prevenção de ilícitos. Antes de reparar danos, vamos prevenir a probabilidade de comportamentos antijurídicos. Antes que alguém ofenda minhas situações existenciais, vamos inibir comportamentos que ofendam a minha honra, a minha intimidade, a minha privacidade e por aí vai. E, pessoal, olhem bem, estamos com 11h43, 17 minutos. Função compensatória, 1. 2. Função preventiva. Mas, para além disso, será que a responsabilidade civil se resume a transferir danos ou a responsabilidade civil pode ir além da transferência de danos? O que quer dizer responsabilidade civil além da transferência de danos? É uma função punitiva. Ou seja, além da sanção reparatória, em alguns casos excepcionais, além da sanção reparatória, o juiz aplica uma segunda condenação. Essa segunda condenação é uma pena civil. É uma pena civil, uma sanção punitiva para desestimular condutas sumamente desvaliosas. Ou seja, na prática é assim. O juiz, quando vai dar uma sentença, ele aplica duas condenações. A primeira, a compensação de danos. Na compensação de danos, o juiz só olha para a vítima. Quem era a vítima antes e o que aconteceu com ela. Só que em alguns casos extraordinários, além da compensação de danos, o juiz vai aplicar uma pena civil. Quais são os 3 critérios objetivos que remetem o magistrado a uma pena civil? 1.
grau de culpa, um intenso grau de culpa ou um grande desprezo do ofensor pelo destino da vítima. 2, reiteração de ilícitos. Pô, aquele cara não fez isso pela primeira vez, aquela companhia aérea pratica overbooking toda hora. 3, capacidade econômica do ofensor. Ele tem condições de sofrer uma pena maior no sentido de inibir a reiteração de ilícitos. Então, pessoal, o que acontece? Essa é a ideia de uma sanção punitiva para ir além simplesmente da transferência de danos. É evidente que no Brasil, em matéria de responsabilidade extracontratual, nós precisamos de uma reforma legislativa para incluir essa função punitiva. Por quê? Porque apesar da pena civil ser formalmente civil, ela é materialmente penal, ela é uma pena no seu aspecto de natureza. Então nós precisamos de uma reforma legislativa para instaurar uma sanção punitiva no nosso sistema de responsabilidade extracontratual. Então, se a responsabilidade civil ela não se limita a transferir danos, ela pode prevenir danos, ela pode ir além da transferência de danos e ir para uma pena, eu provoco a vocês. Em alguns casos, pode a responsabilidade civil não ser uma transferência de danos e sim uma transferência de ganhos. Tem um ditado lá na Inglaterra que diz "Tort must not pay", o ilícito não se paga. Mas o que nós vemos aqui na prática brasileira é que o ilícito muitas vezes não só se paga, mas ele remunera muito bem. O que nós vemos é que os agentes econômicos têm uma calculadora na mão e eles monetizam os custos e benefícios de introduzir danos, até mesmo por algoritmos que evidenciam se os danos eventualmente pagos no judiciário serão inferiores aos ganhos obtidos no exercício de uma atividade ilícita. Isso acontece no direito de propriedade, utilizam suas patentes, suas marcas, seus segredos industriais. Isso acontece nos direitos da personalidade, utilizam sua imagem, utilizam sua intimidade com a finalidade de lucro. Isso nos interesses coletivos. Os acidentes aqui da mineração de Minas Gerais, eles mostram como muitas vezes, mesmo uma ação de responsabilidade civil, a condenação por danos de mineradoras, geram condenações muito inferiores aos ganhos relacionados à extração de minério. Enfim, o que nós vemos é que no Brasil não existem remédios jurídicos que combatam o ilícito lucrativo. Daí que nós deveríamos pensar no Brasil no disgorgement. O que quer dizer no disgorgement? São técnicas não de indenização por danos, mas de remoção de ganhos ilícitos, onde o sujeito ele será condenado por um valor que seja razoavelmente semelhante ao benefício indevido com a prática do ato antijurídico. Por quê? Porque ele só obteve aquele ganho em razão de um nexo causal com a sua atividade ilícita. Essa é uma técnica de remoção de ganhos ilícitos. Outra técnica restitutória, onde nós podemos pensar em uma função restitutória e não meramente compensatória, são aqueles casos em que alguém vai te indenizar, mas não pelos danos que você sofreu, porque muitas vezes é difícil provar o dano sofrido. É simplesmente te indenizar pelo preço de uso de algo que te pertence. Então o sujeito, ele entrou na sua propriedade estava vazia, ele criou uma oficina, ele vai te indenizar não por lucros cessantes que você sofreu, mas pelo preço de uso que razoavelmente o mercado fixaria para a utilização daquela sua propriedade. Em suma, o que eu estou trazendo para vocês é uma demonstração clara de que o nosso ordenamento jurídico, quando ele pensa em multifuncionalização da responsabilidade civil, ele começa a entrar no mecanismo que está acontecendo de forma muito interessante na Europa continental, que é o quê? É o private enforcement. Private enforcement significa que nós
como sujeitos, precisamos ter vários remédios que nos deem autonomia dentro do processo. Então, se você é vítima em um episódio de responsabilidade civil, o ordenamento não pode apenas te dar a opção do ofensor te transferir danos. Ele deve te dar várias outras opções, seja a fixação de um preço pelo uso, seja um disgorgement, seja em casos extremos um punitive damage, uma punição que vá além dos danos. Então, pelo que vocês estão percebendo até agora, nesses 50 minutos de aula, o que eu estou querendo dizer? Que a responsabilidade civil é muito mais do que aquele conceito inicial. E eu termino dizendo o seguinte, esse foi um conceito de quê mesmo, pessoal? Responsabilidade civil? Só que há uma última tendência. Não existe só apenas objetivação, fragmentação de danos e multifuncionalização. Existe a hibridização da responsabilidade civil. O que eu sinto, e isso está acontecendo no Brasil, mas lá fora está acontecendo com muito mais velocidade, é que a responsabilidade não só é civil. Quando nós falamos de indenização, transferência de danos, a justiça civil é uma pequena parte do problema. Porque a justiça civil é ineficiente, é injusta e é onerosa. Então, cada vez mais, o que o direito penal está vendo? Que a vítima não é só um sujeito passivo de um crime, ela é a pessoa ofendida. Ela é a pessoa ofendida merecedora de tutela. Ou seja, o que nós temos que pensar é que numa sentença penal, eles falam na Itália de terzo binário, a solução não é apenas uma pena ou uma medida de segurança. A reparação de danos também surge muito forte no processo penal. Ou seja, existe uma discussão no direito comparado sobre quais são os veículos compensatórios da responsabilidade. Na Espanha, por exemplo, todo crime é um ilícito civil. Então, obrigatoriamente na Espanha, toda vez que um promotor ele oferece uma denúncia, ele já pede indenização por danos no processo criminal. Na França, é um segundo veículo compensatório, é um processo por adesão. O Ministério Público denunciou alguém, você, como particular, pode entrar como parte civil num processo por adesão. O MP vai perseguir a condenação criminal e você vai perseguir a indenização dentro do processo criminal. E isso está acontecendo no Brasil. Desde 2008, nós temos o chamado mínimo reparatório. Ou seja, quando o juiz ele vai dar uma sentença condenatória penal, essa sentença agora ela é objetivamente complexa. Ela tem 2 capítulos sucessivos. Primeiro, o juiz fixa os pressupostos da pena e no segundo capítulo, o juiz fixa os pressupostos da reparação. Ou seja, isso cada vez demonstra que a justiça criminal não é mais aquela justiça retributiva de outrora, nem aquela justiça distributiva que só pensa em uma educação. É a ideia de uma justiça restaurativa, de que o crime ele é mais do que um ato típico e antijurídico. O crime é uma própria violação da relação do ofensor com a vítima e com a sociedade. Então, a reparação de um dano, seja um dano individual ou um dano moral coletivo, dentro do processo penal, ele auxilia no restabelecimento da realidade anterior ao crime. Isso é muito interessante. Ou seja, eu bati um recorde aqui, 53 minutos, mas é para mostrar para vocês justamente que eu não tenho um conceito de responsabilidade civil. Ou seja, começando a aula de hoje do zero, se alguém te falar hoje, olha, responsabilidade civil é um mecanismo de transferência de danos do agente para a vítima em decorrência de um comportamento ilícito culposo. Espero que vocês tenham entendido. E fico muito feliz, pessoal, de ter vocês aqui. Qual é a decantação que eu fiz? Opa, nem sempre precisa de culpa. Opa, nem sempre precisa de um ilícito. Opa, nem sempre precisa de um nexo causal. E essa transferência de danos, como se transferem? Por que se transferem? Quais são esses danos? Quem paga? E responsabilidade civil? É apenas transferência de danos ou ela é muito mais do que isso? Então, esse mostra qual é o conceito de responsabilidade civil para 2020.
Próxima aula, anotem o tema, pessoal. Próxima aula nós teremos como tema dano extrapatrimonial, a 15ª aula, que acontecerá em 16 de setembro, quarta-feira, às 11 horas, o super interessante tema dano extrapatrimonial. Foi um prazer estar com vocês. Muitas felicidades, pessoal. Valeu, bom descanso.